Muito bem, nós vamos começar aqui mais uma exposição bíblica e temática. Dessa feita, vamos refletir um pouco sobre o livro de Provérbios. Vamos extrair aqui algumas lições, alguns ensinamentos do livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos, e vamos analisar os capítulos, cadeia de capítulos, alguns versículos, e assim por diante. Mas aqui, nessa primeira parte, nós vamos fazer uma abordagem geral do livro de Provérbios. Ok? Então, vejamos aqui. Então, logo de início aqui, quem nunca ouviu, né, ou citou frases ou máximas do tipo, por exemplo, que são, na verdade, conhecidos como ditados populares, a saber, águas passadas não movem moinho, né? Tem esse ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Outro ditado que diz, né? Quem espera nunca alcança, né? Quem espera sempre alcança, há quem diga, né? E muitos outros ditados populares, né, que são, na verdade, são ditos, né, são expressões. Por exemplo, quem nunca leu essa frase, né, ser ou não ser, eis a questão, né, da obra de Hamlet. Interessante. Por exemplo, a frase de Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quem não conhece a primeira estrofe da Canção do Exílio, né? De Gonçalves Dias, da literatura. Casimiro de Abreu, né? Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Que coisa, né? Muito bonito. Esses ditos, essas frases, né? esses pensamentos, muito interessante. Então, essas são pequenas expressões, né? Que contêm conselhos, né? Ditos, conhecimentos, literatura, muito impregnado os valores éticos, morais, sociais que acabam por dirigir as regras da vida na sociedade como um todo. E com o passar do tempo, esses ditos, essas frases, essas ideias, elas se perduram, né, no contexto da história. Então nós vamos meditar no livro de Provérbios, né, extraindo lições para a vida, refletindo sobre esses ditos, né? Sobre esses conselhos, lições que alguns livros de sabedoria, no caso me refiro ao livro de Jó, que eu vou destacar mais adiante, o livro de Provérbios, Salmos, Cântico dos Cânticos, Cantares, das páginas bíblicas, né? Que tanto nos traz inspiração, beleza, profundidade, sabedoria, e que se constitui no melhor que a literatura universal já conheceu nesse ramo de saber. A poesia das Sagradas Escrituras tem como objetivo expor a espiritualidade do Deus de Israel. Foi escrita de maneira simples, compreensível para a época, por homens cujas experiências revelam o viver humano. Então, são ensinamentos universais, né? Então, há quem diga também que uma terça parte das páginas do Antigo Testamento é feita em poesia ritmada, não em palavra, mas em pensamento, ideias ou expressão, né? Então, e essa forma de pensamento é chamada de paralelismo. Os hebreus, as pesquisas mostram que davam muita importância ao conteúdo, aos princípios e aos conceitos do que é o mecanismo literário em si. Mas era mais importante para eles era a ideia em si. Então, a vantagem disso é a mensagem do poema retém o seu efeito geral quando traduzido para outra língua, né? Então, a literatura poética e de sabedoria tratam das emoções e experiências da vida humana. Entre eles, nós temos aí os livros de sabedoria da Bíblia,
São livros que tratam de uma série de poesias didáticas para ensinar e apelar ao entendimento, né? Então a gente tem claramente essa concepção bastante clara das páginas bíblicas no que tange aos livros sapienciais, né? Esses livros sapienciais são livros de sabedoria, são livros que tratam, né, de uma série de poesias didáticas para ensinar e apelar ao intelecto da raça humana. Muito interessante. Então, isso é um ponto extremamente relevante. Dentre os livros de sabedoria, livros sapienciais, nós temos o livro de Jó. O livro de Jó ele expressa sabedoria para aqueles que sofrem, ou seja, sabedoria na aprovação. Nós temos também, que é um tipo de livro de sabedoria, nós temos o livro de Provérbios, que é o nosso objeto aqui de estudo. Expressa sabedoria para aqueles que querem ser bem-sucedidos, sabedoria prática e espiritual. Nós estamos apenas na primeira abordagem geral do livro, depois a gente vai adentrar os capítulos, cadeia de capítulos, etc. O livro de Eclesiastes expressa sabedoria para aqueles que procuram a razão da vida, né? Sabedoria filosófica. Nós temos também literatura poética, outra, destacando o livro de Salmos. Os Salmos expressam, são livros que expressam louvor, oração, a sabedoria na adoração. E o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, né? Expressa sabedoria de união e comunhão, sabedoria no amor. Então, esses são os livros poéticos, né? Que aos poucos nós vamos refletindo sobre eles, mas em especial nós vamos destacar, certo, aqui no nosso espaço de exposição bíblica e temática, sobre o livro de Provérbios, essencialmente o livro de Provérbios. Os outros livros de sabedoria, ou livros sapienciais, nós vamos aos poucos refletindo sobre os mesmos, mas o nosso foco, primeiramente, vai ser o livro de Provérbios, né? Então, vejamos aqui, destacando o caráter da literatura de sabedoria, tem um caráter de objetividade prática, né? Os interesses dos sábios de Israel eram mais pela sabedoria prática do que pela filosofia metafísica ou a procura da verdade suprema, não nos interessa muito. No caso, me refiro aqui aos estudiosos primórdio dos conhecimentos bíblicos, essencialmente, né? Os livros de sabedoria, né, ele tem um caráter da literatura de mais humanística, né, do humanismo divino. O humanismo divino está firmado na crença de que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, como está escrito nas páginas bíblicas. Então, joias da literatura sapienciais, nós temos o livro de Provérbios, que é o nosso objeto de estudo, né? O que são provérbios, na verdade? Os provérbios são expressões curtas. Por isso que eu comecei citando as frases, né? Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. As aves que gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, na verdade, são ditos, são expressões curtas, sucintas, concisas, que contêm lições morais, práticas, etc. Então, os provérbios. Podemos dizer também que os provérbios, eles são declarações, expressões curtas sobre princípios, né? Provérbios são princípios e verdades extraídas de longas experiências de vida. Provérbios são princípios para a vida feliz, né? Então, esta é uma forma de ensino muito comum no Antigo Oriente, para despertar a atenção, a reflexão e a facilidade de memorização no ouvinte. Então, joias da literatura sapienciais, o título do hebraico mashon, para cuja raiz significa semelhança, comparação, no grego, né, parábola ou uma máxima. Então, o provérbio é uma máxima, é um dito. O livro de Provérbios foi escrito mais ou menos aí nessa data, mais ou menos, né, 970 a 700 a.C. O autor de Provérbios tem, na verdade, vários autores, dentre eles nós temos Salomão, Agur, Lemuel. No entanto, a Salomão é atribuída a autoria do livro, conforme em Provérbios, capítulo 1, versículo 1,
versículo 10, 1 e 25 e 1. Salomão, né? Salomão, Agur, filho de Jaque, provavelmente era um sábio da tribo de Massá, uma tribo árabe, descendente de Abraão por meio de Ismael, conforme a Gênesis. Lemuel, desconhecido, Provérbios 31, versículo 19. Então, esses foram os autores, mas a autoria maior é para Salomão, com certeza. Quem foi, na verdade, Salomão? Interessante aqui refletirmos quem foi Salomão. Salomão foi o maior sábio da antiguidade, conforme aí o primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29, versículo 39, Jeremias 3, e 3, 12. Sabedoria de Deus também está ao alcance de todos. Quando moço, a gente vai observar que Salomão apaixonou-se pela ciência, pela sabedoria. Salomão foi um grande cientista da época, destacou-se na botânica, por isso que você percebe os provérbios, citações dele de muitas plantas, da flora, da fauna, certo? Na zoologia, na fauna, etc. Salomão escreveu cerca de 3.000 provérbios, prodígios literários, e compôs aí cerca de 1.005 cânticos, primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 20, né? Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro do Líbano, também falou dos animais, das aves, né, dos répteis, dos peixes, conforme o texto aí. Foi um grande estadista e um homem de negócio, a fonte de vasto emprego, né? Foi um poeta, foi um moralista, foi um grande ensinador. Foi um pensador, um decifrador de enigmas. Salomão era um homem extremamente versátil, e tinha uma sabedoria. A sabedoria de Salomão era a sabedoria de Deus na vida de Salomão. A temática, o tema do livro de Provérbios, a sabedoria prática, fundamenta-se no temor a Deus. Isso aí está escrito no Provérbios capítulo 1, versículo 7, ou também Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor, princípio da sabedoria. O propósito do livro vai do capítulo 1, o versículo 6, para os simples, né, versículo 1 e 4, né, para se conhecer a sabedoria e instrução, nós vamos ver isso bem detalhadamente, para se inculcar virtudes, inserir virtude nos jovens, nos adultos, para se entender as palavras da prudência, né? Para se receber a instrução do entendimento, para se receber a justiça, o juízo, a equidade. Então, o propósito do livro para os simples, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, bom juízo. Propósito do livro para os sábios, vimos ali para os simples e agora para os sábios, versículos 5 e 6. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, de Provérbios. Para o entendido ouvir sábios conselhos, para se entender Provérbios e sua interpretação. Então, muito interessante isso aí. Então, qual é a diferença entre inteligência e sabedoria? Interessante, só para refletir aqui. A inteligência é, por definição, adaptação a situações novas e então, uma construção contínua das estruturas. E aí um pensador suíço, Piaget, né? Potencial biológico, biopsicológico para processar informações que pode ser ativado em um cenário cultural para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados nessa cultura. Gardner, né? Já a sabedoria é a capacidade de fazer julgamentos acertados. Esse é o caso de Salomão. Salomão, ele era um homem sábio, sabedoria de Deus na vida de Salomão. Lembra daquele episódio das duas mulheres, né, que leva o caso a Salomão. Salomão toma de uma espada e numa demonstração que queria cortar o bebê. Ou seja, na verdade ali foi, ali, na verdade era um teste que Salomão fazia, e aí Salomão, penso eu, conjecturo eu na sua mente, a mãe verdadeira iria proteger a criança. Então Salomão fez o gesto
para realmente tirar a vida da criança, e automaticamente a mãe verdadeira realmente ela se manifesta, enquanto que a outra que dizia que era mãe não era. Então ali foi um teste de sabedoria de Salomão, nesse episódio, e não de puramente inteligência. Então essa diferença entre inteligência e sabedoria, a sabedoria é a capacidade de fazer julgamentos acertados. Então ele fez um julgamento acertado e seguiu o melhor curso, né, de ação baseado no conhecimento e na compreensão da situação. Então, assuntos do livro de Provérbios. Lembrando que nós estamos aqui refletindo sobre o livro de Provérbios de uma forma panorâmica, né? Só destacando alguns pormenores, alguns pontos que acreditamos que seja de suma importância. Então, o livro é uma coleção de adágios, de ditos, né, morais, religiosos, princípios, né? Há uma sequência nos primeiros 9 capítulos do livro de Provérbios, o que não acontece nos capítulos 10 até o capítulo 30. Então, a gente vai ver isso. Do capítulo 31 a partir do versículo 10, o assunto é um só, daí uma certa sequência. O livro deve ser estudado mediante temas independentes e análise de expressões. Observa a tabela a seguir. Então, você observa aqui claramente, estudos de assuntos do livro de Provérbios. Então, tem vários assuntos aí que você vai encontrar no livro de Provérbios, por exemplo, Deus e o homem, a sabedoria, o homem sensato, preguiçoso, ele trata sobre essa temática, o amigo, as palavras, a família, os amigos, a natureza, a religião, a diligência, o amor da verdade, fidelidade, perseverança. Então, todos esses temas, a pobreza, a indolência, a calúnia, o dolo, né? A vida e a morte, a prudência, a previdência, a saúde, a generosidade, o contentamento, o orgulho, a leviandade, as finanças, né? Confianças, a intemperança. Então, são esses outros temas que podem ser encontrados no livro de Provérbios. Então, você pode fazer estudos individualizados sobre cada ponto desse dentro do livro de Provérbios. A honra, a paz, a riqueza, a mansidão e por aí vai. Vários temas aí, você vê aí, tem mais de 50 dentro do livro de Provérbios. Então, até o nosso próximo webinário, né, sobre a exposição bíblica e temática. No caso aqui foi uma visão panorâmica do livro de Provérbios, ok? Então, até o nosso encontro aqui no nosso espaço exposição bíblica e a temática. Até lá!